Doutor Belício, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do Panorama. Já que estamos vivendo, já que vivemos no último dia 14 deste mês, o Dia Mundial do Combate ao Diabetes, como o diabetes pode afetar a pessoa idosa? Não só com a hiperglicemia, né? Não só com o açúcar aumentado no exame de sangue, mas indiretamente a diabetes ela afeta a população idosa em diversos órgãos, diversos sentidos. Comumente a gente já conhece as complicações do diabetes, na questão da insuficiência renal, da nefropatia diabética, que leva o paciente à hemodiálise, nas amputações, nas doenças cerebrovasculares, AVC, nas cardiovasculares, como infarto, a neuropatia diabética, ela faz com que o paciente fique com a desnervação periférica, ou seja, tem formigamento, dormência, perde a sensibilidade. Então essas comumente acometem tanto adultos, jovens como idosos, mas em particular os pacientes idosos a gente tem afeta as síndromes geriátricas. O paciente que tem diabetes ele cai muito mais. Ele tem uma complicação pela neuropatia que induz muita queda. A própria questão da visão atrapalha muito a locomoção dele e ele tem uma facilidade para cair muito maior. O idoso que tem diabetes, ele não só tem a diabetes, ele não só tem o cuidado de controlar a glicemia, ele tem que ter um cuidado de forma geral. E quedas é muito maior a incidência em pacientes diabéticos, como eu falei, tem déficit visual pela retinopatia, eles têm maior risco de hipoglicemia, eles têm uma maior incidência de queda na glicose, de uma hora para outra a visão fica turva e eles sofrem queda, além da questão... Obrigado, Fatinha, muito obrigado. Obrigado, Fátima. Olha aí. Bom dia. Bom dia. Isso é um ciúme grande, meu Deus. Bom, então tem um risco maior de acometimento das complicações causadas pelas síndromes geriátricas e queda é uma delas. Na questão cognitiva, na questão da insuficiência cerebral, a gente tem mais demência. O paciente que tem diabetes, idoso, ele tem muito mais demência, não só a demência causada por eventos cerebrovasculares, pelo micro AVCs, por infartos lacunares, por próprio AVC extenso, quem tem diabetes tem muito mais. E isso leva ao paciente a demenciar, mas a própria demência de Alzheimer. Os pacientes diabéticos, eles têm um risco muito maior de demenciar do que os pacientes não diabéticos. Lembrando que diabetes é uma doença, Marcos, extremamente comum na terceira idade. Metade dos pacientes diabéticos, eles são idosos, né? E se a gente for pegar pré-diabético e diabético, 80% dessas pessoas estão na terceira idade. Então, é uma incidência muito grande e nessa faixa etária eles não devem se preocupar simplesmente com o controle da glicemia. Eles têm que se preocupar também com as complicações que conhecidamente a gente já descreve, já tem campanhas de conscientização, mas as complicações geriátricas também, que eu falei de queda, falei de déficit cognitivo, tem a depressão. O paciente que tem diabetes, ele tem muito mais depressão do que o paciente não diabético, então depressão também aumenta a incidência em pacientes diabéticos. Isso a gente pode não enxergar à primeira vista, a olho nu, o que é que isso pode causar, mas quem tem depressão tem maior dificuldade de adesão ao tratamento. Então, aquelas mudanças de estilo de vida, de evitar, de mudar a alimentação, de fazer uma atividade física mesmo que idoso. O paciente que tem depressão ele tem muito mais dificuldade de aderir a esse tratamento. Não só esse tratamento não medicamentoso, mas a própria medicação. E quando se fala de insulina, aí é que a coisa degringola mesmo no paciente depressivo. Então, eles têm a depressão
a diabetes aumenta o risco de depressão e a depressão piora o controle do diabetes por essas questões que a gente elencou aqui. Então, a gente tem inúmero, tem a questão da incontinência urinária. O paciente que tem diabetes, ele urina muito mais, então ele perde mais urina. Se ele já tem dificuldade de controle de manter a urina, de perder o xixi, ele tendo diabetes, ele tem uma piora nessa incontinência urinária, principalmente se o diabetes estiver alterado, né? Se estiver acima do normal. Então, a gente tem aí várias nuances no paciente acima de 65 anos, e à medida que ele vai ficando mais idoso, 75, 80, isso vai se tornando cada vez mais, assim eu diria, mais sensível, mais difícil da gente lidar, haja vista da vulnerabilidade do indivíduo, do risco de complicações, seja pela própria doença, seja por essas síndromes, seja pelo tratamento. A gente sabe que o tratamento no paciente idoso, no paciente diabético, ele é menos intenso à medida que vai passando os anos, à medida que ele vai se fragilizando, e a gente vai assim soltando um pouquinho o acelerador, vai sendo menos agressivo, menos rigoroso. Então, tudo isso são nuances do paciente idoso que tem diabetes. Ele não só tem a glicemia para cuidar, não. Ele tem várias outras entidades que estão aí presentes também nele. Estamos hoje aqui falando de um tema que é da diabetes, né? Onde 13 milhões de pacientes, o que significa quase 7% da população nacional, tem diabetes, né? Então, com certeza, muitas pessoas que nos escutam nesse momento têm diabetes. Agora, existem vários tipos de diabetes? Sim, 13 milhões em todas as faixas etárias. Como eu falei, metade são idosos e 80%, isso 10 milhões de pessoas acima, 10 milhões de pessoas têm, desses 13 milhões aí, estão acima de 65 anos com pré-diabetes e com diabetes. A questão do tipo de diabetes, diabetes tipo 1 é uma doença que até bem pouco tempo a gente considerava ser só de crianças, de adultos jovens. É aquela doença que o paciente nasce com deficiência ou incapacidade de produção de um hormônio chamado insulina. A insulina, ela tem a função de pegar a glicose, de pegar o açúcar do sangue e colocar para dentro dos órgãos, dos tecidos, principalmente para dentro do músculo, do tecido adiposo, ou seja, da carne, da gordura. Ela tira o açúcar do sangue e coloca para dentro das células. Isso, no paciente diabetes tipo 1, não é possível. Então, ele nasce sem o hormônio. É uma doença que requer logo de início tratamento com a insulina. A gente tem a insulina artificial, né? A insulina exógena que a gente faz e o paciente fica bem. Então, diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é aquela diabetes bem mais comum da gente encontrar, a diabetes do adulto jovem, do adulto, do idoso, que tem como fatores de risco genética, logicamente. A pessoa que tem diabetes na família, ela tem um risco maior de ter diabetes também. Aquela família que tem um traço de diabetes, tem vários tios, tem primos, então aquela pessoa tem um risco muito maior. A obesidade é um fator de risco extremamente importante, porque o tecido adiposo, ele inibe, ele é tóxico para a própria hiperglicemia ao longo do tempo, ela é tóxica para as células do pâncreas. O pâncreas é quem produz esse hormônio chamado insulina. E a obesidade, ela dificulta esse serviço da insulina, de colocar o açúcar para dentro do músculo, para dentro da célula. A obesidade, ela faz uma resistência ao hormônio da insulina. Então, a resistência à insulina faz com que a glicose fique alta no sangue, porque não consegue colocar para dentro. E a obesidade, ela é fator de risco para o paciente desenvolver o diabetes. O sedentarismo, a gente sabe que a atividade física, ela produz músculo, e produzindo músculo, ela aumenta a sensibilidade, ao contrário da obesidade. Ela aumenta a sensibilidade da insulina fazer esse serviço de colocar o açúcar para dentro do músculo. Inclusive nos idosos, Marcos, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo o músculo. E o músculo é um tecido extremamente assim, importante para o controle da glicemia.
quanto mais músculo, mais facilidade o paciente tem de diminuir a glicose, porque a insulina age melhor. Ele tem uma expressão maior de uns canais que a gente chama de GLUT4 no músculo, que é exatamente essa facilitação do controle da diabetes. Então, o idoso ele tem pouco músculo, ele tem mais dificuldade de controlar a diabetes. A sarcopenia, ela aumenta resistência insulínica. E o contrário, à medida que ele fabrica músculo, é por isso que a gente tem sempre esse cuidado de orientar o idoso a não parar, para ele manter-se com músculo. Ele tanto ajuda no controle da glicose, como os outros benefícios do fortalecimento muscular, da atividade física, que são conhecidamente assim, claros para todos nós, né? Em especial a sarcopenia. Melhora risco de queda. O paciente tem pouco músculo, ele cai mais. O paciente que tem pouco músculo, ele cansa mais fácil, porque a gente tem músculo no diafragma. O paciente que tem pouco músculo, ele tem maior resistência à insulínica, ele tem uma tendência maior a desnutrir, ele tem várias outras complicações. Então, a obesidade é um fator de risco para o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum. O sedentarismo porque o paciente não movimenta, não produz músculo, não ajuda essa questão. E uma dieta também desbalanceada, quem tem uma ingestão muito maior de carboidratos, de gorduras, ele não tem uma ingestão tão assim frequente de frutas, verduras, sendo uma dieta mais balanceada, ele também é fator de risco, principalmente para o tipo 2. Então o tipo 2 não é a falta, é a deficiência ao longo do tempo da produção da insulina, associada a um aumento de resistência periférica. O idoso ele tem os 3 motivos. Com o tempo ele tem a deficiência na produção da insulina do pâncreas, ele tem menos músculo, com o tempo ele produz menos insulina, a idade ela faz com que isso aconteça, e tem mais resistência insulínica, além de outras alterações, mas ele tem uma tendência maior a ser hiperglicêmico. Ouvinte pergunta, quem tem diabetes 150 precisa ficar tomando remédio para o resto da vida? Depende muito do perfil do paciente. A gente, como disse aqui, se for um paciente muito idoso, a gente tem metas mais frouxas, principalmente paciente idoso frágil. Se for um paciente que tem uma demência, a meta ainda é mais maior ainda, a gente pode manter até glicemias em torno de 180, 190 glicemias de jejum em pacientes com demência. A gente monitora pela hemoglobina glicada, que é um tipo de exame que faz uma média dos 3 últimos meses das variações da glicemia no organismo. Mas 150, se for um adulto jovem, provavelmente tem que manter o tratamento, seja ele com remédio, seja ele não medicamentoso. Se a pessoa perdeu muito peso, fez uma reeducação alimentar, isso pode até, dependendo da hora, como eu disse, depende da hora, se foi em jejum, se foi sem jejum, essa glicemia, se ele estava doente, a gente sabe que uma infecção, qualquer agudização de doença aumenta a glicose, se está estressado também aumenta um pouquinho a glicose, se perde sono, se passou muito tempo sem comer, se comeu há pouco tempo, isso mas em média, isso aí deveria manter sim o tratamento. Cada paciente é um mundo, né? Assim, sem saber qual o remédio, sem saber as comorbidades, a idade, o estilo de vida do paciente, é difícil da gente. Mas 150 é uma glicemia que, se o paciente já está fazendo tratamento, ele tem que manter, não pode suspender, não. Se por algum motivo, de repente, a pessoa, por exemplo, descobrir a diabetes apenas na terceira idade, prejudica mais aí no tratamento ou não? Prejudica na adesão ao tratamento, porque passa por estilo de vida, mudança. Então, mudança de estilo de vida. Então, a pessoa está com aquele hábito alimentar ali há 70 anos, para a gente modificar é muito mais difícil. Aquele hábito de não fazer atividade física é muito mais difícil. A questão da mudança do hábito, ela é difícil em qualquer faixa etária. E no idoso, em virtude de serem muitos anos, é muito mais difícil ainda.
O próprio reconhecimento do diagnóstico, Marcos, é difícil, porque o idoso não tem sintomas clássicos do diabetes, muita sede, muita fome, urinando muito, ele tem isso muito mais discreto, ele geralmente tem uma turvação visual, sofre uma queda, o diabetes é descoberto muito mais no exame de rotina do que mesmo por sintomas, então é mais complicado nesse aspecto, porque ele passa muito mais tempo sendo diabético para poder ser, para se diagnosticar. No diagnóstico também tem uma dificuldadezinha que o idoso ele tem uma glicemia de jejum não muito alterada, aquela glicemia pela manhã. Ele altera muito mais aquela pós-alimentação, porque ele tem a gente quando fica num jejum prolongado, o fígado tende a fabricar glicose para manter a gente vivo. O idoso ele não aumenta essa fabricação de glicose pelo fígado, ele mantém normal, então ele tende a ter no jejum uma glicemia assim, na maioria das vezes até pouco alterada. A gente dá diagnóstico muito mais na pós-prandial, por isso que idoso com glicemia de jejum normal a gente sempre não tem a certeza se tem uma história de diabetes na família, se ele está com alguma suspeita de diabetes, se no internamento descobrir que estava muito alto, a gente tem que fazer ela pós alimentação, a gente tem que fazer também a hemoglobina glicada, porque eles tendem a fazer então a normalização não alterar tanto no jejum prolongado, eles alteram muito mais para expandir. Então diagnosticar é difícil, mudança de estilo de vida é difícil no idoso, o idoso tem dificuldade também na adesão, porque já toma alguns remédios para outras coisas e mais um ou dois ou três ou uma insulina é mais difícil para ele aderir. O idoso ele tem dificuldade de enxergar o remédio, então ele tem dificuldade para ingestão, ele tem dificuldade dificuldade de memorizar, de saber como é que toma os medicamentos. Então quanto mais remédios, mais difícil é o tratamento, além dos efeitos adversos que toda medicação pode causar, efeitos adversos desde intolerância gástrica a eventos como hipoglicemia. Se a gente pesar muito a mão, ele faz hipoglicemia, e a hipoglicemia é um evento catastrófico no paciente idoso, que gera queda, gera desmaio. Então, Marcos, é bem mais difícil quando ele descobre já numa faixa etária geriátrica, em virtude de todas essas e muitas outras dificuldades que podem vir do tratamento, da mudança do estilo de vida, das complicações que a gente falou aqui das síndromes geriátricas. Uma queda num paciente jovem pode não custar não custar tanto assim, mas num paciente idoso pode ser decisivo para a vida dele, né? Uma depressão num adulto jovem, a gente sabe que a incidência de suicídio é muito mais eficaz, o idoso é muito mais eficaz, ele tenta bem menos e consegue do que o adulto jovem. Então depressão é muito complicada, a gente falou que aumenta a incidência de depressão, a gente falou que aumenta a incidência de demência. Então no idoso é muito mais complicado, porque ele tem um risco maior de demenciar, ele é mais vulnerável aos efeitos adversos das medicações e assim por diante. Não estou dizendo que é impossível, mas que o manejo é mais complicado, eu sempre digo que é uma alfaiataria. A gente tem que ser muito detalhista com os pacientes idosos, principalmente os pacientes diabéticos. Assim, a questão, por exemplo, do cuidador, eles tentam restringir abruptamente demais a alimentação, mudar o estilo de vida de uma hora para outra, e o idoso ele finda desnutrindo. Então até isso a gente tem que ter cuidado do cuidador não transferir que às vezes é ansiedade do cuidador, de que ele não pode isso, não pode aquilo. Tem que ter uma certa parcimônia, ele vai mudando os hábitos, e a gente tem muito mais cuidado dele não desnutrir do que mesmo dele controlar rapidamente a glicose. Tem essas nuances. Tem muitas perguntas aqui. Um paciente com 458 e diabético, precisa tomar insulina? Geralmente acima de 300 a gente tenta insulina. Isso é uma média geral. Como eu disse, a população idosa tem um pouquinho mais de cautela. Então a gente pode sim, no início, insulinizar, fazer uma insulina. Lembrando que insulinizar
Um paciente idoso bem mais, a gente tem que ser bem mais rigoroso na questão de a cada 3 horas se alimentar, da dose, a gente começa em doses bem menores para evitar o evento catastrófico, que é a glicose baixar de vez e ele ter desmaiar, cair, ficar suando, passando mal. Então, via de regra, nessa faixa de glicemia 400 e pouco, a gente, pelo menos no começo, a gente tem que fazer insulina. Não sei se vai ficar direto, porque o paciente muda o estilo de vida, a gente vai, mas geralmente nesse nível aí a gente tem que controlar com insulina. Uma idosa com 83 anos, com glicemia entre 250 e 300. Gostaria de saber do doutor se isso é normal. Se não tem complicações, ela faz tratamento, mas não baixa. Bom, 250 a 300 num paciente com 83 anos, se não for demenciado, for um paciente rígido, a gente tem que baixar mais um pouquinho. Não tem que ser tão rigoroso para trazer isso para 100, não. Mas ali em torno de 180 a gente tem que ter um controle maior um pouco. Se isso aqui for de jejum, né? Até 200 mais ou menos a gente tolera, dependendo, porque tem a meta, a gente trabalha com metas nessa questão de controle de diabetes. Então, num paciente idoso, independente, rígido, que não tem nenhuma limitação, ele consegue fazer tudo, a gente tende a ser mais rigoroso um pouco, trazer mais para baixo, e aí a gente deixa em torno de 140, 150, isso falando de glicemia de jejum. Num paciente que é idoso, mas ele tem algum grau de limitação, ele tem muitas comorbidades, a gente já leva mais para perto de 180, deixa ali, porque se baixar muito, é mais prejudicial para ele do que a gente deixar ela em torno disso. O paciente não pode se assustar, a gente até diz à família. Agora, se é um paciente que tem já uma demência, tem Alzheimer, ele já tem muitas complicações, isso entra numa subcategoria que a gente chama de idoso frágil tipo B, categoria B. E aí a meta é um pouquinho mais frouxa. E se ele for cuidado paliativo, aí é que é mais frouxa mesmo. O que a gente monitora é através de um exame chamado hemoglobina glicada. Esses pacientes rígidos é 7, 7,5 para essa outra subcategoria de tem alguma limitação, e paciente demenciado em torno de 8. Isso dá uma média mais ou menos de 200, 200 e pouco. Então, dependendo, 83 anos não quer dizer nada. Se ela for independente, se ela tiver uma demência, se ela tiver muita comorbidade, a gente pode até considerar quase normal essa glicemia. Mas, via de regra, tem que baixar mais um pouquinho. Doutor Belísio, um paciente que o sódio estava com 128 e baixou para 126, está perdendo os movimentos, é normal? Hospital. Se está com sintoma, um sódio abaixo de 130 e o paciente está com sintomas, ele tem que ir para o hospital. Geralmente isso é excesso de água. O sódio baixo é excesso de água, geralmente. O sódio está diluído no organismo. O mecanismo de controle no rim está alterado, provavelmente, deve ser geralmente por deficiência na excreção de água, e o paciente hemodilui. Mas isso tem que ser visto se não é por outro mecanismo. Na maioria das vezes é por isso. Glicose pode levar ao AVC? Sim, complicação macrovascular. As complicações, diabetes é uma doença silenciosa. Quem tem diabetes, assim, principalmente no começo, não sente nada, né? Não tem sintoma nenhum, a gente, principalmente o paciente idoso. Ele tem às vezes uma fome aumentada, tá urinando mais, mas via de regra é uma doença silenciosa, mas é uma doença extremamente deletéria, até mais do que determinados cânceres. Ela destrói o indivíduo por dentro. Como é que ela destrói? Ela destrói com complicações na circulação, seja ela microvascular ou macrovascular. O AVC, como você perguntou, é uma destruição do cérebro através de um evento causado pela diabetes. A diabetes é um fator de risco, talvez não. Hipertensão é o principal fator de risco para ter AVC, diabetes é o segundo. Então ela causa AVC, ela aumenta muito o risco de ter AVC. Então causa sim AVC, porque é uma das formas de ela destruir o organismo. Ela destrói amputando, ela destrói destruindo o rim, colocando o paciente em insuficiência
renal, precisando de hemodiálise, ela causa cegueira, ela destrói a visão, ela destrói os órgãos do sentido. Então, é uma doença que tem poucos sintomas, mas que ela, à medida que ela vai avançando, essa glicose alta no sangue, esse açúcar alto, ele vai destruindo vários órgãos da gente, e o AVC é sim uma complicação da diabetes. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas, mais doutor Belísio. Eu gostaria de perguntar ao doutor Belísio. Eu tenho 45 anos, sou diabética, tomo insulina, metformina e também tomo remédio de pressão, porque minha pressão descontrolou-se. Eu gostaria de saber porque agora apareceu um problema em mim, de uma dor do pescoço pro braço, desce pro braço esquerdo, mas essa dor só dá quando eu ando em subida. Quando eu saio de casa para andar, que eu pego essa rua que tem elevação de subida, é uma dor horrível que dá, sabe? Mas eu já percebi que é quando eu faço um esforço subindo, andando subindo. Já fui para cardiologista, já procurei o endocrinologista e nenhum disse que eu tenho nada. Já fiz exame de esteira e não deu nada. Eu gostaria de que ele fizesse uma avaliação para ver o que ele poderia dizer ou então me indicar algum especialista. Obrigada. E aí, doutor Belísio? Essa dupla, diabetes e hipertensão, ela é terrível. Quando tem só um, já é muito ruim. Elas juntas, elas se somam, elas ajudam a piorar tudo. Então, aquele risco que o paciente tem só com diabetes é X, quando junta com hipertensão, ela é 3, 4 vezes maior. Inclusive, vários estados, várias cidades, eles têm ambulatórios só de hipertensão e diabetes. Assim, para cuidar dessa população. O próprio Estratégia de Saúde da Família tem uma coisa chamada hiperdia, que é só para tratar diabetes e hipertensão, dada a gravidade que é duas doenças altamente destrutivas para o organismo, porque o paciente não sente nada, ele acha que está tudo normal, e que se combinam, se somando e causando problemas seríssimos. Ela é jovem, 45, mas já tem as duas doenças. Recomendo fortemente que ela mantenha essas duas controladas para diminuir o risco dela ter complicações. A questão da dor do pescoço indo pro braço, quando ela começou a descrever, eu disse, eita, eu fiz uma careta, disse, uma angina. Por quê? Paciente que tem dor assim, na região do pescoço esquerdo, a gente pensa em angina, que é uma semi-oclusão de uma artéria do coração. A gente chama de angina, é uma dor em aperto, geralmente ela classicamente tem um aperto que ela no peito, que vai para o braço e que piora com esforço. O paciente diabético, ele tem muito equivalente anginoso. Ele tem o infarto de forma diferente um pouco. Então, isso que piora o esforço poderia ser, sim, uma doença cardíaca, uma veia entupida no coração, como comumente as pessoas chamam. Mas ela disse, já foi no cardiologista, graças a Deus, já fez a teste de esteira, já foi afastado, pelo que eu entendi, doença cardiovascular. E aí a gente pensa, sim, em doenças osteoarticulares, em doenças no osso do pescoço, ou na inervação, na própria musculatura, e aí eu recomendaria ela procurar nosso amigo Dr. Anderson, palmeirense, que está feliz como Geraldinho aí, não perde mais, né? Então, mandaria ela procurar a ortopedia ou mesmo a reumatologia para ver essa questão de dor cervical, que pode ser desde uma síndrome miofascial a doenças osteoarticulares assim, degenerativas. Então, a pergunta dela serviu para muitas outras pessoas. No esforço, a gente tem que afastar a doença coronariana, que é uma complicação comum do diabetes, é uma complicação que os pacientes que têm infarto, a maioria são diabéticos, e isso é um sinal de alerta. Ela fez muito bem já procurar a cardiologia para ver se não tem nada no coração. Ok, tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, porque eu tenho um problema de tireoide e hipertireoidismo, e dos meses para cá, de julho para cá, depois que eu tive o Covid-19,
eu emagreci muito, entendeu? Eu trabalho muito, porque eu sou lavadeira, eu emagreci muito, fiquei sem vontade de comer, sem vontade de me alimentar. Não tenho muita vontade de comer. Aí eu fui ao médico, o médico disse que eu estava magra, eu estava emagrecendo porque eu não estava me alimentando. E por causa da tireoide. Aí eu queria saber o que eu devo fazer, porque eu estou tomando remédio, mas não aumentei nem 1 grama ainda. Não sou muito de comer comida de panela, como muita bargana. Aí eu queria saber, porque eu fico preocupada, doutor Beli, de ser outras doenças, sabe? Por causa dessa minha magreza, porque eu já era magra, mas estou muito magra ainda. Tomo muito café, muito estressada, na menopausa. Aí eu queria que o senhor me indicasse um médico, se eu deveria fazer um tratamento com o senhor, que é geriatra, até porque eu já tenho 57 anos, ou procurar outro clínico, por favor. E aí, doutor Belísio? Vou fazer aqui só uma ressalva da pergunta anterior, que eu lembrei de que a paciente, tranquilamente, ela fez a esteira, né, da dor no peito e tal. Imagine idoso que tem artrose no joelho, tudo é mais difícil. Ele não tem essa dor típica. Como é que a gente vai afastar a doença cardiovascular? Muitas vezes tem que pedir um exame bem mais de difícil execução, que a maioria das vezes não tem na nossa cidade. Isso eu falo para a gente ver como foi um exemplo de dificuldades no manejo do paciente idoso com diabetes. Nessa pergunta de agora, o paciente que está perdendo peso, ela tem doença na tireoide. Um dos sintomas de doença na tireoide, principalmente o hipertireoidismo, no caso dela parece que é hipotireoidismo, é a perda de peso. Eles ficam bem... Teria que ver esse nível de hormônio dela, se não tá, a dose não está muito alta, às vezes da levotiroxina, para a gente avaliar melhor se realmente só da tireoide. Perda de peso a gente sempre diz, tem várias causas, né? Desde doenças, como por exemplo doença na tireoide, como doenças do humor, por exemplo, depressão, ansiedade, ela diz que está estressada, a síndrome climatérica, ela pode alterar o apetite de forma direta ou indireta através da questão hormonal. Então ela já tem 3 coisas que podem causar, e pode ter outras doenças. A gente tem muita doença que cursa com perda de apetite, demência é uma delas, diabetes, ela dá muita assim, ganho de apetite. É diferente da questão dela. A gente tá falando de diabetes, câncer. Não estou dizendo que ela já está estressada. Se eu for falar que pode ser câncer, ela vai ficar mais estressada, mas eu estou para a população em geral. Perda de peso, a gente sempre investiga alguma doença neoplásica. Aí passando por problema na dentição, problemas, um dente doendo, você não mastiga, você perde apetite. Engasgo, o paciente tem disfagia, toda vez que ele vai comer, ele se engasga, ele perde o apetite. Tem doença, dor no estômago, ele perde apetite. Se ele tem doenças, se ele tem problemas desde a dentição, passando por estômago, passando por intestino, ele pode ter alguma doença intestinal, ele pode perder peso mesmo sem querer. Medicamentos, tem muitos medicamentos que causam perda de apetite. Eu falei que se a dose estiver alta do hormônio da tireoide, ela pode perder peso. Perda de peso é uma dos sintomas, uma das queixas que mais a geriatria recebe o paciente. Eles dizem, doutor, tô com fastio, tô perdendo peso e eu vim aqui para o senhor passar uma vitamina. Na maioria das vezes eles já vêm pedindo uma vitamina, ou já vem tomando uma vitamina, e a gente sai nessa linha de investigação, passando por medicamento, vendo se tem alguma doença, se não tem nenhum sintoma disfágico, se não tem nada na cavidade oral. Às vezes até uma boca seca, Marcos, que é muito comum no idoso, a xerostomia, causa perda de apetite. E a partir daí a gente vai traçando. Então, dependendo dela, tem 57, faixa pré-geriátrica, a gente está assim, habituado a tratar, pelo menos pesquisar, investigar e tentar buscar a causa de perda de peso. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. São 8h08. Doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no